memória de meu pai. Quem é pai, senão aquele que já foi os olhos e ouvidos dos recém-nascidos filhos? Dou-lhes horas e zelo nas vigílias, venceu o cansaço e dedicou-lhes tempo, desvelo e cuidados noites adentro, nos momentos de aflição, necessidades e apreensão. Papai, tô com medo. Papai, quero fazer xixi. Papai, fica comigo. Quem é pai, senão aquele que sempre esteve presente, viu os filhos engatinharem e se equilibrarem, para finalmente porem-se de pé e darem os primeiros passos. Fez as primeiras marcas por etapas e centímetros. Bateu palmas e deu incentivos e viu os filhos crescerem. Quem é pai, senão aquele que fez parte das alegrias da infância e descoberta dos filhos? Esteve presente nas primeiras brincadeiras rotineiras, nos parquinhos, diversões e risos, ou nos ai-ai e choros pelos machucados e dores havidas, ou por quaisquer distrações acontecidas, mas nada que carinho e udo não resolvesse. Quem é pai, senão aquele que acompanhou as etapas paulatinamente no desenvolvimento e progresso dos filhos, quer fizesse o sol, quer fizesse chuva, levou, buscou, insistiu, persistiu em teimar, porque as primeiras letras e as primeiras contas seriam de grande importância e seriam o alicerce do saber para os filhos. Quem é pai, senão aquele que preferenciou e persistiu em dar uma formação religiosa aos filhos, conforme está escrito? Assim diz o Senhor: desde cedo ensinou os caminhos por onde deveriam andar, para que, quando adultos, não se desviassem nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguissem em frente, conforme os mandamentos paternos. E se por desventura algum entre eles se desviasse e se perdesse na sua jornada adulta, um dia, com certeza e fé, ele ouviria o chamado do Espírito do Senhor e retornaria. Quem é pai, senão aquele que se doou no trabalho e trabalhou de sol a sol na rotina de todos os dias e derramou suor e cansaço a favor e benefício dos filhos em anos a fio, debaixo do sereno noturno ou sob o frio e neblina da madrugada e mesmo até sob o sol do meio-dia. Quem é pai, senão aquele que foi previdente como as formigas e construiu casa e abrigo para os filhos, não lhes deixou ao relento, mas debaixo de 4 paredes e teto, para a proteção do frio inverno ou do calor verão, e mais ainda sob o carinho e abrigo do coração paterno. Quem é pai, senão aquele
que sempre cuidou para que nada lhes faltasse aos filhos agasalhos e cobertas quentes para lhes aquecer o sono, bem como para que nada lhes faltasse também aos filhos roupas e calçados conforme os seus gostos, mas que coubessem no orçamento familiar, para que aprendessem desde cedo a não esbanjarem nos gastos e a não serem perdulários. Quem é pai, senão aquele que nunca mediu esforços ou poupou despesas e sempre foi um mantenedor generoso e zeloso nas suas atribuições em oferecer a mesa farta e o pão nosso de todo dia, por entender em ser o alimento substancial e essencial ao crescimento e desenvolvimento sadio e harmônico dos filhos. Quem é pai, senão aquele que sempre se mostrou interessado e atuante na vida escolar dos filhos, no intuito que formassem e seguissem carreira, fazendo-os entender que todo trabalho honesto é digno de consideração e respeito, mas que hoje em dia o ser mais e o subir mais e se estabelecer profissionalmente, o ter e o possuir mais e usufruir de melhor qualidade de vida tem tudo a ver com os estudos. Quem é pai, senão aquele que já se passou por chato e enxerido aos olhos dos filhos, ao lhes xerifar noitadas e saídas, escapadas de casa em más companhias, e isso só por lhes querer bem. Quem é pai, senão aquele que sempre se manteve de olhos abertos, ouvidos atentos, atenção redobrada, na constante vigilância por onde os filhos andavam? Quem é pai, senão aquele que sempre manteve os olhos cerrados na eterna vigília e oração ao Senhor bom Deus, para que Ele nunca se descuidasse em enviar seus anjos, anjos da guarda, que guardassem seus filhos por lugares por onde se extraviassem e os livrassem de todo mal, violência ou morte. Quem é pai, senão aquele que nunca se descuidou ou se omitiu em aconselhar e discernir o certo do errado, o pode, não pode, o deve, não deve aos filhos, e sempre esperou que eles lhe seguissem os passos? Quem é pai, senão aquele que já tinha tudo planejado na infância, adolescência e juventude, ao seu ver, de bom e de melhor para os filhos? Entretanto, se eles, quando adultos, fizessem suas escolhas e seguissem suas próprias inclinações e tendências, percorrendo outros caminhos, mesmo assim, Ele não lhes negaria as bênçãos. Quem é pai, senão aquele que já teve um filho extraviado, sentiu aflição e aperto no coração por cada lágrima vertida, esperançoso e apreensivo pelo retorno deste filho? Quem é pai, senão aquele que já viu os filhos
crescidos, partirem, na necessidade de se afirmarem, se estabelecerem e se aventurarem pelo novo. Contudo, se algum dentre eles deu-lhe as costas, e ser o pai apenas página virada, ultrapassada e descartada no esquecimento, este pai sempre relevou, perdoou e o recebeu de braços abertos. Quem é pai, senão aquele que sempre se manteve preocupado e nunca desistiu em acreditar, ansioso e desejoso que os filhos tomassem jeito e se aprumassem na vida? Quem é pai, senão aquele que já viveu muitas tardes e manhãs e se acostumou com elas e não se importa mais se é hora de partir ou se é hora de ficar, mas nunca se acostumou e se importa ainda que quando partir poder ver todos os seus. Já resolvidos, se ajeitando na vida. Quem é pai, senão aquele que nunca proferiu uma palavra de maldição sequer contra qualquer filho seu, mas sempre guardou palavras de bênçãos? Que o Senhor acompanhe, te guarde